E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Se você tem um sonho de morar fora do país, fazer um mestrado, ou quem sabe mudar de vida, mas isso é algo muito distante, só para quem ganha muito dinheiro ou para quem tem ajuda, Você está muito enganado. Esse vídeo que eu estou preparando aqui é para você. eu sou a prova viva de que realizar esse sonho é totalmente possível, mesmo ganhando pouco. E tudo com organização financeira. Lá em 2021, eu mudei aqui para Portugal para fazer o mestrado. E hoje eu quero compartilhar com vocês como foi essa minha jornada de todo o planejamento que foi preciso acontecer. Um planejamento simples, mas muito bem feito. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar todos os detalhes da planilha que eu mesmo elaborei para mostrar todos os custos e todos os valores que é preciso para se organizar e colocar esse plano em prática. Bora lá? Tudo começou lá em 2014, quando eu consegui o meu primeiro emprego. Naquela época, eu não ganhava muito, ganhava um pouco mais de um salário. Então, mesmo ganhando pouco, era preciso ter organização, e eu sempre tive essa consciência. Eu sabia que não podia gastar mais do que eu ganhava. Foi aí que iniciou o grande desafio, quanto de dinheiro eu iria precisar. Eu queria vir para cá e não precisar me preocupar com trabalhar. O meu objetivo aqui era fazer o mestrado e eu queria cumprir esse objetivo. Eu não queria vir para cá e ficar desesperado. Eu queria estudar e aproveitar a experiência e me dedicar ao mestrado. Então eu precisava fazer um planejamento detalhado, minucioso. Peguei tudo que eu tinha guardado e comecei a montar uma planilha. Eu precisei fazer muitas simulações, conversar com pessoas que já passaram por essa experiência, ver vídeos no YouTube por pessoas que passaram também por uma experiência semelhante a essa. Eu comecei a fazer estimativas de custos básicos que eram precisos para estar aqui, como moradia, alimentação, transporte, os custos com a documentação que eu precisei. Eu não tinha passaporte, eu precisei tirar um visto de estudo para estar aqui. Então, eu comecei a coletar informações de tudo que eu precisaria para poder ter um orçamento. Eu queria ter a segurança de ficar aqui 2 anos sem depender de renda. Esses 2 anos por quê? É o tempo de mestrado. Então eu precisei ser bem detalhista nessa minha planilha. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora da planilha que eu usei na época. É uma planilha que não utilizo mais hoje, mas teve muita utilidade na época, me ajudou demais. É uma planilha simples, mas eu tenho certeza que pode também lhe ajudar. Ó, aqui é um print que eu tirei da Excel, mas facilmente vocês podem observar. Eu customizei ela um pouco para poder dar inspiração também para esse sonho realizado. Coloquei aqui a bandeira do Brasil, Portugal, e se vocês podem ver, ela está dividida em alguns retângulos, digamos assim. Mas eu dividi em um pré-intercâmbio, onde eu inseri o quê? Todos os custos que eu teria antes de vir para cá, como passaporte, passagem, visto de estudante. Então, assim, passaporte, quando eu tirei, na minha cidade de Fortaleza, teve um custo de R$ 257. Pode ser que atualmente seja um valor atualizado, tenha custos a mais. Mas para mim a realidade foi essa. A passagem, confesso que foi uma passagem muito barata, foi uma promoção que eu consegui. Só que é só passagem de ida, porque como eu iria tirar, estava com pretensões de tirar um visto de estudo, então eu tinha pretensões de continuar lá. Então não fazia sentido eu comprar uma passagem de volta. Então consegui uma passagem de ida por esse valor, um valor muito bom na época. Visto de estudante, juntando todas as taxas que foi preciso no consulado, apostilamento de documentações, foi algo em torno de R$ 527. Somando tudo isso, dá em torno de R$ 1.800. É um investimento que não são todos que têm essas condições, mas que com planejamento tudo é possível. Então é preciso se organizar e planejar. Podemos ver aqui assim que eu fiz logo aqui embaixo uma tabela onde eu estimei, baseado nas minhas pesquisas, custos que eu teria com propina, aluguel, alimentação, transporte e lazer. Sim, eu iria passar esses 2 anos, iria abdicar de alguns prazeres, mas o lazer eu sempre considerei porque é algo que precisamos ter. Para a nossa saúde, para nosso psicológico. E vamos lá. Você pode estar me perguntando, propina, como assim? Você já vai mudar para outro país, já querendo fazer algo ilegal, algo errado? Não, mas propina aqui em Portugal é como se fossem as mensalidades, nada mais, nada menos do que são as parcelas que pagamos mês a mês da faculdade, pronto. Então, coloquei assim já para me habituar já à mudança da cultura. Então, aqui eu não estimulei, né? Aqui em propina, fiz as contas, fiz as pesquisas, então seria algo de 143 euros. Aqui, atenção a conversões de câmbio, de moeda,
Então, logo a mais logo embaixo aqui eu vou explicar mais ou menos como eu fiz isso, mas a propina, fazendo a pesquisa de sites e tudo mais, seria mensalmente um custo de 143 euros. Um aluguel, o aluguel aqui não é de uma casa, não é de uma casa de 1 quarto, 2 quartos, mas era de 1 quarto. Então, apenas 1 quarto, que era necessário, era o suficiente para eu mudar. Então, o ponto principal aqui, assim, era não ter tantos custos. Então, tem pessoas que optam, fazem questão, têm a prioridade de ter uma casa, ter um espaço, mas nas minhas condições eu precisei dividir casa com outras pessoas, então, assim, ter 1 quarto só para mim. Alimentação, baseado nas pesquisas que eu fiz também, 80 euros seria suficiente. Então, hoje a realidade já não é bem essa. Eu já estou aqui há quase 4 anos e por mês isso é muito complicado, é praticamente impossível. Mas, antigamente, quando eu vim para cá, em 2021, era algo que sim, com sacrifício era totalmente possível. Então, tudo depende também do quanto você está disposto a fazer sacrifícios. O transporte na cidade onde eu vivia era uma cidade pequena, era uma cidade que basicamente a pé você conseguiria fazer muitas coisas. Mas mesmo assim eu estipulei um valor que fosse necessário para poder acontecesse algum imprevisto, alguma necessidade. Lazer também estipulei um valor de 30 euros. Esses 30 euros poderia ser uma alimentação, algo que eu quisesse fazer, uma bebida, um lazer, enfim, algo que estivesse ao meu critério. E assim, baseado nesses valores, eu estipulei mês a mês 1, mês 2, mês 3. Em setembro, por quê? Setembro aqui inicia o ano letivo. O ano letivo aqui em Portugal inicia em setembro. Então, todo o meu planejamento foi baseado no primeiro mês, eu estando aqui em setembro. Foi assim como aconteceu. Já em setembro, eu fiz a consideração de todos esses custos que eu coloquei aqui embaixo. Então, a propina, aluguel, despesas fixas, né, como alimentação, transporte e lazer. Então, somando tudo isso, daria em torno de R$ 2.700, e convertendo em euro, que na época o euro estava 6,30, em torno de 6,30, daria em torno de 433 euros por mês. Então, fiz isso para cada mês. Então, aqui eu fiz uma tabela resumo. Foi com ela que eu tive a certeza de exatamente quanto eu tinha para poder investir nesse sonho e colocar o plano em prática. E tudo começou lá atrás, em 2021, com disciplina, mesmo ganhando pouco. Se assim como eu, você também tem um sonho de morar fora ou estudar em outro país, eu quero te dar alguns conselhos que eu vivi. Primeiro, começar a guardar dinheiro mesmo que seja pouco. Não interessa quanto, o que importa é a constância. Segundo, planejar com antecedência. O tempo é o seu maior aliado. Terceiro, pesquisar muito. Saber os custos atualizados e reais vai ser essencial para todo o seu orçamento e planejamento. Quarto, tenha uma reserva de emergência. Aqui em Portugal isso me salvou em algumas vezes. Por último, e não menos importante, não espere ganhar bem para se organizar. Eu comecei com um pouco mais de um salário mínimo e funcionou. Morar fora do Brasil não é fácil. Todos os dias são desafios. Mas também não é impossível. Com planejamento e foco, você pode sair de onde está e construir algo totalmente novo. Se você quiser, eu posso criar um outro vídeo explicando passo a passo de como criar a planilha do zero. E você pode adaptar a sua realidade. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te inspirou e se esse conteúdo de alguma forma faz sentido para você. Se curtiu esse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também tem esse sonho. Valeu por assistir e até o próximo vídeo. Tamo junto!